manhã. Salmo 33, primeiros 5 versículos, diz: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, ó Deus, confiar e que esta terra toda está debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. E é o Senhor quem sempre determinou e quem continua determinando quais são os rumos, ó Deus, de tudo que acontece sobre este mundo. Mesmo, ó Deus, sendo um mundo caído e um mundo, ó Deus, onde os homens vivem rebelados contra o Senhor, ainda assim, mesmo em sua rebeldia, os homens não conseguem ir contra, ó Deus, os desígnios eternos do Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a te louvar diante desta grandiosa verdade e ajuda-nos, ó Deus, a aquietar o coração para compreendermos, ó Deus, e para nos alegrarmos com as decisões e com os rumos que o Senhor dá para a nossa história, sabendo que, conforme a Tua palavra nos ensina, toda ela de alguma maneira coopera de forma perfeita e de forma eficaz para o bem de cada um de nós que amamos o Senhor e que fomos chamados segundo o Seu propósito. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos esclareça sobre estas coisas nesta manhã, dando luz, ó Deus, sobre a Tua palavra para o entendimento de cada um de nós e, ó Deus, aquietando os nossos corações. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje é o dia das nossas eleições municipais e alguns de vocês provavelmente já devem ter ido às urnas e ter depositado o seu voto. Outros ainda vão fazer isso ao longo do dia. E a cidade, claramente, nós percebemos que ela está nesse clima, né? Desde a sujeira das ruas até mesmo ao comportamento das pessoas. Eu estava assistindo o jornal pouco antes de descer para cá e ouvindo sobre as pessoas que já foram presas nessa manhã, as ocorrências, né, eleitoreiras, às vésperas das eleições, daqueles que ainda tentam no último minuto convencer o voto de alguns fazendo boca de urna e cometendo um desses delitos aí que podem ser cometidos até mesmo numa fila quando você está aguardando para votar. E aí mostrou um caso interessante de uma senhora que estava na fila, segundo ela, apenas conversando com outra colega que não tinha decidido ainda em quem votar, e ela resolveu dar um santinho para essa pessoa, e ela foi flagrada fazendo isso. Ela disse que nunca fez isso na vida dela, estava dando um conselho para alguém que ela tinha acabado de conhecer, mas fotografaram e denunciaram ela naquele momento, e por isso ela estava presa. É interessante como nós entramos nesse clima, né, nas rivalidades próprias das eleições, e muitas vezes na ansiedade que ela produz, sendo você um candidato, amigo de um, parente de um ou não. Estava chegando aqui também, parei no semáforo, do lado de um candidato a vereador, e eu perguntei para ele: e aí, como está? Confiante? E o candidato diz: não, tô lutando, mas está acontecendo muito problema, eu estou subindo para uma escola determinada, porque tem um vereador lá dentro, que está fazendo falcatrua, e está cometendo crime eleitoral, eu preciso chegar lá rapidinho. E eu falei: vai com Deus, Deus te abençoe. E aí você percebe a ansiedade dessa pessoa que está angustiada, achando que realmente um homem pode interferir nos resultados de uma eleição. Quando a palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor fez essa terra, Ele passa os seus olhos sobre essa terra, nada escapa ao seu olhar, e tudo o que acontece aqui, acontece segundo a sua vontade. E eu quis ler esse texto com vocês. Nós não vamos fazer aqui um estudo profundo do texto, ele é grande, tem muitas informações para nós, mas eu queria apenas citar algumas questões principais desse texto para nós,
e nos ajudam a lidar com isso. Eu sei e todos nós sabemos da responsabilidade que cada um tem de fazer uma boa escolha, mas esta é a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, e ela não vai além disso. E não adianta eu ficar ansioso, nem preocupado, nem angustiado, porque é isso que cabe a mim fazer, uma escolha. O resto é confiar na escolha de Deus, porque a palavra final não é a minha, a palavra final não é a palavra do povo, a voz do povo não é a voz de Deus. A palavra primeira e a palavra final é sempre a de Deus. O que o povo vai fazer, seja para o bem do povo, ou seja para o mal do povo, é exatamente aquilo que Deus, desde o princípio, já determinou com a sua vontade no seu plano eterno. Os homens, ou por obediência a Deus, ou por desobediência a Deus, fazem escolhas. E no final das contas, são as escolhas que o próprio Deus planejou que o homem fizesse, ou para abençoá-lo, ou para discipliná-lo. E a Bíblia deixa isso muito claro para nós. E o Salmo 33 é um desses exemplos, porque o salmista ele nos faz um convite, nos 5 primeiros versículos, a adorar a Deus, a exaltar, a louvá-lo com júbilo. Por quê? Aí ele vai falar a partir do versículo 6. O primeiro argumento dele do porquê que eu devo louvar e exaltar este Deus, é porque este Deus, pela palavra do seu poder, fez todas as coisas. É isso que ele diz a partir do versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e os reservatórios encerra nas suas grandes vagas. E ele descreve, do versículo 6 até o versículo 9, a obra do Senhor. Por que eu devo louvar e adorar ao Senhor? Por que no lugar da ansiedade, por que no lugar da preocupação eu preciso colocar o louvor, a adoração e o júbilo? Porque este mundo foi feito por Deus, ele não é obra sua. Este mundo não é obra minha. As minhas ações não podem criar. Quem criou tudo isso é Deus, ou foi Deus. E quem é dono de tudo isso é Deus. É tolice imaginar que sou eu que estou ditando os rumos desse planeta, da nossa nação ou da nossa cidade. Não somos nós. É tolice daqueles que são candidatos imaginar que correr com um carro daqui para lá para tentar impedir que pessoas ajam de maneira ilegal na hora de uma eleição, porque isso pode interferir nos resultados. É tolice, porque quem fez este mundo foi o Senhor. Existem aqueles que são escolhidos pelo Senhor para cuidar da ordem, e eles é que devem fazer isso. E aquilo que depender de mim, eu devo fazer a minha parte para que a desordem não se estabeleça. Mas o resultado e os rumos são ditados por Deus, porque foi Deus que fez, é Deus que sustenta, é Ele que coordena, é Ele que governa todas essas coisas. E então o salmista diz, o que cabe a cada um de nós é ter constantemente os nossos lábios prontos para adorar ao Senhor, para com júbilo exaltar a grandiosidade do nosso Deus e reconhecer o seu poder e a sua absoluta soberania sobre todas as coisas. Depois ele diz, por que eu devo louvar ao Senhor? A partir do versículo 10, ele descreve que o Senhor é este Deus que governa soberanamente e é o conselho dele que se estabelece. Queiram os homens ou não. Fiquem os homens contentes ou não. Por que eu devo louvar a Deus? Porque o meu Deus, que é o Criador de todas as coisas, é o sábio Senhor, mais sábio do que todos os homens sobre esta terra, e é o conselho dele, a palavra dele que é a decisão final sobre tudo. E é isso que ele diz aí a partir do versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos ou os propósitos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O que de fato pode ser para você um motivo, uma reação justa, é você reagir diante de Deus com alegria por você ser povo de Deus. E isso sim é o que cabe a nós. Porque se rebelar contra Deus é inútil. Se rebelar contra os homens também é inútil. Você não vai chegar em lugar nenhum. Temer os homens também é inútil.
sentir que você pode fazer as coisas pelo seu próprio poder, pela sua força, como muitos líderes pensam, como muitos reis, como muitos governantes pensam, também é inútil. O salmista diz: o Senhor frustra os intentos daqueles que planejam, aqueles que governam, daqueles que têm o poder humano em suas mãos, porque o poder realmente está nas mãos de Deus. Mas se existe alguma coisa que é maravilhosa, é uma nação reconhecer estas verdades, reconhecer que Deus é o Senhor. Só tem algo melhor do que isso, é você ser uma nação escolhida por Deus. Então, enquanto o mundo, ou pelo menos o nosso país e as cidades ficam tumultuadas por causa de uma eleição, o povo de Deus, que é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, este dia não é um dia de ficar ansioso, esse dia é um dia de nós cantarmos e nos alegrarmos no Senhor. Porque o resultado no final desse dia, de hoje, é o resultado que cumpre os propósitos eternos de Deus. O resultado no final do dia é o resultado de acordo com o conselho da vontade do Senhor. Não, pastor, mas teve corrupção envolvendo as eleições, teve mais não sei o quê, teve compra de voto, teve venda disso, teve uso de ferramentas escusas nas campanhas. E você acha que isso frustra os desígnios de Deus? Não frustra. Deus usa inclusive a maldade e o pecado dos homens que se corrompem por causa da sua ganância para fazer a sua vontade. Mas pastor, como que Deus pode querer que fulano de tal seja um vereador ou seja um prefeito? Como é que Deus, um Deus justo, pode ficar contente com isso? Esse Deus justo sabe a medida que nós precisamos, inclusive de disciplina. E uma das maneiras de Deus disciplinar o povo, não só o povo pagão, mas até o povo cristão, é Deus permitindo ou ordenando, você escolhe a palavra que ficar mais suave no seu ouvido, aqueles que vão governar. Porque toda autoridade ela é conferida primeiramente por Deus. E estas autoridades, quando o povo é um povo temente a Deus, elas vão servir para abençoar o povo. Mas quando é um povo que não tem o temor de Deus, essas autoridades, na sua corrupção e na sua maldade, vão servir para disciplinar o povo. Mas em ambos os casos, aqueles que conhecem a Deus devem agradecer a Deus. Porque se estas autoridades trabalharem de forma correta, honesta, para o bem do povo, é bênção de Deus para nós todos. Se essas autoridades, na sua corrupção, trouxerem prejuízo para nós, é bênção de Deus para nós que somos povo de Deus. Por que é bênção de Deus? Porque quando o Senhor nos disciplina através da maldade daqueles que agem corruptamente, vão pagar pela sua corrupção, se não pagar diante dos homens, pagarão diante de Deus com certeza, mas o mal que elas nos causam são ferramentas de Deus para a disciplina nossa. Lembra quando Deus mandou Ciro contra o povo de Israel e o povo de Judá? Deus anunciou através do profeta Isaías, antecipadamente: levarei ou trarei o meu servo Ciro, e ele será como a vara do Senhor para disciplinar vocês. Ciro não reconhecia Deus, Ciro não servia a Deus, Ciro era um persa, pagão. Mas como é que Deus o chama de servo? Porque as atitudes pagãs dele, que depois, mais tarde, ele teve que responder diante de Deus por elas, foi disciplinado por elas, mas essas atitudes ruins dele serviam sobre o povo de Deus como uma disciplina, para que o povo voltasse a confiar em Deus. Quando nós vivemos o que nós estamos vivendo no nosso país, um mar de corrupção e de denúncias, e a gente fica assistindo isso todos os dias, e a gente vai no supermercado e enfrenta as consequências de toda essa corrupção na nossa economia familiar. Quando a gente lida com isso, a gente não pode perder de vista que isso é um tratamento de Deus conosco. Por algum motivo e de alguma maneira, a condição que nós estávamos até 3, 4 anos atrás, não estava nos fazendo o bem que hoje a crise está nos fazendo. É assim que eu devo interpretar. Isso significa crer na palavra de Deus quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos vivendo crise hoje. Os políticos não são desculpáveis por causa disso. Nossos líderes não são desculpáveis. Eles vão ter que responder pelos
desmandos e pelas corrupções que eles cometeram. Eles vão responder, mas de maneira nenhuma estas corrupções, estas maldades e estas crises que nós estamos enfrentando, elas são sem propósito. De maneira nenhuma elas são inúteis, muito pelo contrário, elas são ferramentas de Deus para tratar o nosso coração, especialmente nós que somos cristãos, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com Cristo. E as crises, nesse caso especialmente, as crises são muito mais eficazes para transformar o nosso caráter do que a tranquilidade. Assim como é o fogo que purifica o ouro e a prata, assim também são as tribulações e as dificuldades que purificam a nossa vida, que trabalham o nosso coração, o nosso ego, a nossa personalidade. Então, é isso que o salmista está dizendo. Por que vocês devem louvar a Deus? Porque Deus frustra os desígnios das nações, porque Deus faz com que o conselho da sua vontade se estabeleça, porque todas as coisas acontecem de acordo com a decisão de Deus e não com as decisões dos homens. Então um dia como esse, que é um dia de escolhas que terão consequências durante 4, 5 anos da nossa vida, e talvez até mais, porque depois você tem o desdobramento de decisões que são tomadas agora nesse próximo mandato, mas eu não posso perder de vista que tudo o que vai acontecer a partir do resultado destas eleições de hoje, vão interferir, de acordo com a palavra de Deus, de maneira positiva na minha vida, seja através de uma eleição que nós consideremos ruim ou boa. Isso independe. O que para nós é verdadeiro é que Deus estabelece os seus desígnios, os desígnios do seu coração, e a vontade dele, quer nós gostemos ou não, é feita de acordo com o conselho da sua vontade. Nós temos as nossas predileções, exercemos o nosso direito constitucional e o nosso dever de cidadania, votamos, mas o resultado pertence a Deus, ok? Por que eu devo louvar a Deus? Não só porque Ele é o Criador, mas também porque Ele governa e faz a sua vontade. Mas a partir do versículo 13, ele diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Se na segunda parte que nós lemos, falou sobre o governo de Deus, nessa terceira parte fala sobre a responsabilidade dos homens, e o texto está dizendo, olha, Deus não deixa ninguém impune. Os olhos de Deus contemplam o coração de todos os homens. Deus não apenas julga as ações dos homens, porque o nosso julgamento ele é um julgamento sempre externo. A gente julga por aquilo que a gente vê, mas Deus julga por aquilo que está no centro das nossas ações, que são as intenções do nosso coração. Não tem um único coração sobre essa terra que está oculto à presença de Deus. Deus conhece cada coração e conhece a intenção de cada um deles. E ainda que um rei ou um líder governe mal e tente se ocultar, ele pode até fugir dos homens, mas ele não vai fugir de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Lembra que este salmo, no contexto que ele foi escrito, ele faz parte de um conjunto de salmos escritos por Davi. Quando ele foi escrito, Davi ainda não era rei, e Davi fugia de Saul, que tinha abandonado ao Senhor, e era inclusive perseguido por Saul, porque Davi já tinha sido ungido para ser rei, mas Saul ainda era o rei que dominava, e ele fugia. E eu acredito que entre os problemas que ele tinha que lidar consigo mesmo, possivelmente ele tinha que lidar com aqueles seus familiares, aqueles que conviviam com ele, que ficavam falando, olha, mas como é que pode? Você foi ungido e tem um rei querendo matar você. Como é que pode? Você, Davi. Como é que pode? Saul tem cometido injustiça em cima de injustiça. Saul tem feito coisas abomináveis o tempo inteiro, e parece que nada acontece com ele. E aí, Davi responde isso dizendo, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos adorar a Deus, sabendo que
Deus fez todas as coisas, Deus governa todas as coisas, e nenhuma ação dos homens vai passar impune aos olhos do Senhor. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Políticos deveriam tremer e tremer diante disso. Porque você pode até conseguir, é muito difícil, mas você pode conseguir driblar as leis que regem uma eleição. Você pode conseguir driblar as leis que coordenam ou que limitam a ação de um poder executivo ou de um poder legislativo. Você pode conseguir fugir ao STF, você pode conseguir fugir à Polícia Federal. Talvez alguns deles, e bem provável que consigam fugir à Lava Jato, mas nenhum deles vai fugir de Deus. Nenhum deles vai. Porque no dia em que esta jornada terrena de cada um deles terminar, eles terão que encarar o Todo-Poderoso. E o Senhor sabe de absolutamente tudo. Mais do que saber, como nós sabemos, analisando as provas externas, Deus sabe analisando as provas internas. Ele conhece o coração. Então, ainda que um homem consiga convencer todos de que ele é bom e de que as suas ações foram boas, ainda assim, ele não vai poder convencer Deus, que conhece o que moveu o coração dele a fazer isso. Deus conhece. Especialmente nós, para não falar só das questões políticas, mas nós cristãos, nós somos avaliados assim. Tem muitos de nós que passam como crentes excelentes e exemplares aos olhos de todo mundo. Mas será que nós passamos aos olhos de Deus? Porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe inclusive se o que eu estou fazendo é apenas para demonstrar uma coisa, para que eu tenha reconhecimento do restante da igreja. E eu talvez não esteja tão preocupado assim em obedecer a Deus. E Deus olha de lá e fala: é um belo crente aos olhos de outros, mas não aos olhos de Deus. E o mesmo problema dos políticos pode ser o meu problema, pode ser o problema de um pai de família que para todo mundo parece um excelente pai, mas dentro de casa é terrível. De uma mãe que aos olhos de todas as outras mulheres parece ser uma mãe exemplar, mas dentro de casa ela não é. De um filho, de um esposo, de uma esposa. Esta é a questão. O que o salmista está dizendo é que o Senhor olha dos céus e Ele está absolutamente atento a todos os filhos dos homens. Ele conhece do lugar da habitação dele cada um dos moradores da terra. Ele que formou o coração de todos, Ele contempla as suas obras, Ele sabe o que os homens fazem. E não há nenhum rei que possa se livrar das mãos do Senhor. Se um rei não pode, não tenha dúvida, nós também não podemos. Então o salmista está dizendo: por que você pode cantar e por que você deve cantar de júbilo ao Senhor e dar espaço ou colocar fora a ansiedade, a angústia e abrir espaço para a adoração e ao júbilo ao Senhor? Porque Deus fez essa terra, porque Deus governa totalmente essa terra, porque nada nessa terra passa desapercebido de Deus, mas os olhos dele passam sobre toda a terra, e ele contempla cada uma das coisas, e ele vai dar o pagamento a cada um. Não é o cavalo que garante a vitória do valente, mas é a vontade de Deus que se estabelece. E nenhum homem, por mais forte que seja, pode se livrar das decisões de Deus. Aí, versículo 18, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ele diz, em contrapartida, você que crê em Deus, você deve louvar a Deus, porque também estes olhos investigativos de Deus estão sobre o seu povo, para atender ao clamor e às necessidades do seu povo. Este olhar de Deus não é apenas um olhar investigativo e incriminativo. Este olhar de Deus, especialmente sobre aqueles que nele esperam, é um olhar de socorro. É o olhar de um Deus que diz para você o seguinte: eu sei o que você está passando. Não tenha dúvida de que eu sei o que você está passando. E eu sei o que você precisa. E eu sei a hora certa de te socorrer. Eu sei a quantidade de defesa que você está precisando. Eu sei o que você precisa para suprir as suas necessidades. Por que eu devo louvar a Deus? Porque Deus, nada passa desapercebido aos olhos dele, Ele vai pagar a cada um segundo aquilo que tem feito.
Por que eu posso louvar a Deus? Porque Deus vê as minhas necessidades, e estes olhos de Deus são os olhos também de um pai atento às necessidades do seu filho. Então Ele vai te socorrer, você não precisa ter dúvida disso, porque Ele vai fazer isso. E é isso que o salmista está dizendo: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Podem subir governos bons, ou podem subir governos maus. Os olhos do Senhor nunca vão desamparar o seu povo. E ainda que a gente passe dificuldade, nós temos um socorro que é todo-poderoso. Então não tenha dúvida, qualquer dificuldade que eu venha passar, eu só vou passar por essa dificuldade porque Deus quer que eu passe. Porque Deus entende que ela é boa para a minha vida. Então eu não preciso ter medo de dificuldade. Antes, no meio da dificuldade, este texto me desafia a louvar a Deus. E não só a louvar. Da mesma maneira como ele começou com o imperativo de que o povo deveria adorar a Deus, deveria cantar louvores ao Senhor, ele explica o porquê disso, e ele conclui dizendo que não apenas louvar, mas o versículo 20 diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Ele está dizendo o que um cristão deve fazer, além de louvar, além de agradecer a Deus em todo o tempo e rejubilar nele, um cristão deve também esperar no Senhor e confiar no Senhor. Estes são os desafios que Ele propõe para a nossa vida. É nos alegrar no Deus que faz todas as coisas, que governa todas as coisas, que dá o pagamento justo a cada um daquilo que faz, que socorre a cada um daqueles que são seus filhos, daqueles que esperam nele. E o que eu devo fazer de todo o meu coração é louvá-lo e também esperar nele, depositar toda a minha confiança nele. Então, eu não estou vendo aqui nenhum candidato nesta manhã, eu poderia dizer isso para ele, mas nós todos experimentamos as consequências da eleição ou não de qualquer um desses candidatos. Nós não devemos esperar neles, porque não é nenhum vereador e nenhum prefeito, e depois, daqui 2 anos, governadores, deputados, presidentes, senadores que vão resolver os nossos problemas. O nosso coração deve depositar toda a confiança e toda a expectativa em Deus. É no Senhor. E nós somos tão tardios em crer nas coisas que Deus nos fala, que sempre, a nossa sociedade ela vive em ciclos. Volta e meia aparece um salvador da pátria, e a gente imagina, olha, a hora que fulano de tal subir ao poder, os nossos problemas serão resolvidos. E a gente fica naquela, não vejo a hora de passar logo esse período para que um novo governante surja e as coisas melhorem. Ou seja, a gente fica sempre depositando a confiança nas pessoas. Quando nós estamos vivendo um processo de impeachment, vamos ver se agora entrando um novo presidente aí, as coisas melhoram. E a gente vive nesses ciclos, sempre jogando a nossa confiança em cima de pessoas, em cima de projetos, sistemas econômicos, aqui no nosso município, em cima de pessoas, de novos governantes, novo prefeito, ou antigos prefeitos, ou gente que tem propostas novas, ou propostas antigas, vereadores, seja lá. E a gente está sempre vivendo nessa expectativa, achando que essas pessoas vão trazer alguma melhoria. A nossa esperança precisa estar em Deus. Seja a esperança de um candidato em ser eleito, seja a sua esperança como cidadão de ver a cidade um pouco melhor, esta esperança precisa ser colocada em Deus. Por isso o salmista disse: nossa alma espera no Senhor. Nós não estamos iludidos, jogando a nossa expectativa sobre pessoas. Então, o dia de eleição municipal, ou no dia das eleições federais ou estaduais, o coração do povo de Deus não pode oscilar, porque assim como qualquer um dos outros dias da nossa vida, a nossa esperança deve ser lançada sobre Deus, e não sobre estes homens que serão eleitos, porque eles de fato não podem fazer absolutamente nada. Quem pode fazer é o Senhor. Discutir, e olha que eu já fiz isso,
discutir por causa de política, quem é bom, quem não é bom, é a coisa mais tola que existe. Porque se você quer saber quem é bom, nenhum é bom. Nenhum. Não tenha dúvida. E quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Ou seja, quantos políticos bons nós temos nesse país? Nenhum. Quantos cidadãos bons nós temos nesse país? Biblicamente falando, nenhum. A gente tem gente que é um pouquinho melhor do que a outra, mas bem pouquinho. Diante da justiça de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é pecador, todo mundo é injusto, todo mundo é desobediente, todo mundo é infiel. Por mais que para os padrões dos homens você tenha uma reputação ilibada, para os padrões de Deus sua reputação é exatamente igual à reputação de cada um daqueles que estão presos dentro de qualquer um desses presídios que você conhece. A nossa reputação só pode ser limpa diante de Deus através de Cristo Jesus. E então é uma grande loucura discutir por causa desses partidos, ou por causa desses políticos, ou por causa de indivíduos dentro da nossa sociedade que possivelmente podem trazer alguma melhoria. Nenhum deles pode trazer melhoria alguma. Ou Deus abençoa o que eles intentam fazer, se é que intentam fazer alguma coisa boa, ou nada, absolutamente nada vai acontecer. Então o coração da igreja, ele não pode ficar suscetível aos movimentos que acontecem dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque o coração do povo de Deus precisa confiar exclusivamente em Deus. A nossa alma espera no Senhor. Nele o nosso coração se alegra. Por que se alegra? Porque nós confiamos nele. Porque nós confiamos no nome poderoso dele. Porque ele é quem cuida da nossa vida. Então, ele termina o versículo 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O maior bem que Deus pode conceder-nos nesta vida, não é um bom governo, não é uma estabilidade econômica, não é um bom emprego, não é uma boa aposentadoria. O maior bem que Deus nos dá neste tempo é a sua misericórdia, é a sua graça. Se você tem recebido isso do Senhor, esteja muito contente, muito satisfeito. Aliás, salte de júbilo, porque este é o maior patrimônio que nós, como homens, podemos receber nesta terra. É a misericórdia de Deus. Tem muito patrimônio que as pessoas recebem nesta vida e são grandes e saltam aos olhos do ser humano. Mas se você não tiver a misericórdia de Deus, você pode viver e construir uma casa sobre o ouro ou de ouro e morrer na opulência. O que te aguarda é uma eternidade de sofrimento no inferno. Agora você pode não ter nada sobre esta terra e pode viver uma vida aos olhos dos homens miserável, mas se você recebeu a misericórdia do Senhor, o que te aguarda é a eternidade, num lugar em que a maneira mais extraordinária que o apóstolo João encontrou para descrever o que ele viu usando ferramentas e objetos humanos foi que era um lugar que nenhuma mente imaginou, nenhum poeta descreveu, mas ele podia falar que era um lugar onde as ruas eram de cristal e de ouro. Se é que é para tentar descrever de um jeito humano, lá as ruas são de ouro e de cristal. E a gente sabe que é muito maior, muito melhor do que isso. Então, é uma grande ilusão vivermos nessa terra imaginando que se um governo proporcionar tamanho avanço econômico, que a gente prospere e tenha muito dinheiro e consiga muito patrimônio, nós realmente fomos bem-sucedidos. É uma grande ilusão, porque ser bem-sucedido nas coisas materiais e não receber a misericórdia do Senhor é a coisa mais triste que um homem pode experimentar. Então a maneira de Davi responder aquelas indagações, como você é um homem ungido, perseguido por um rei, vivendo se escondendo em cavernas, vivendo se escondendo pelos antros da terra, como é que isso pode ser bênção? Davi responde, eu estou feliz, porque eu sei que Deus criou todas as coisas,
porque eu sei que Ele governa soberanamente todas as coisas, porque aqueles que me perseguem, aqueles que fazem mal, vão ter que responder a Deus, porque os olhos dele estão atentos a tudo que eles fazem. Eu canto porque eu sei que os olhos do Senhor estão atentos às minhas necessidades, e eu posso esperar no Senhor, porque Ele vai responder e vai cuidar da minha vida. Mas acima de tudo, eu canto, porque Deus tem derramado sobre mim a sua misericórdia. Ele tem derramado sobre mim a sua misericórdia. Hoje nós podemos cantar, independente de quem é que vai ser eleito, hoje nós podemos cantar, porque o que nos move a cantar não é o resultado de uma urna. O que nos move a cantar é o resultado daquilo que Cristo fez por nós. Ele derramou sobre nós a sua misericórdia, a graça do nosso Deus. E é nisso que se fundamenta a alegria de um cristão. É em receber a misericórdia do Senhor e saber que tudo nessa vida está debaixo do controle de Deus. As coisas que nós gostamos e vibramos quando acontecem, e as coisas que nós não gostamos e nos entristecemos quando acontecem. Todas essas coisas estão a serviço de Deus para cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Que nós confiemos nisso e nos deleitemos nisso. E que nós sejamos um povo alegre, né? E nesse dia você seja tranquilo, que você tenha serenidade, resiliência, se você estiver envolvido direto ou indiretamente nestas eleições, resiliência para entender que o resultado é a vontade de Deus. Mesmo que aos nossos olhos pareça péssimo, mas é a vontade de Deus. E por algum motivo Deus quer que seja assim, para tratar a cada um de nós que somos povo de Deus e a cada um dos cidadãos dessa cidade, de acordo com a vontade de Deus. Que nós tenhamos uma palavra de alegria, de esperança, como Davi teve, para falar para aqueles que talvez terminem o dia aborrecidos, ou para aqueles que terminem o dia soberbos e prepotentes, achando que fizeram algo muito grande e agora têm todo o poder para fazer o que pensam. Eles também precisam ser lembrados que quem governa essa terra é o Senhor. E que eles estão debaixo, aqueles que forem eleitos, estão debaixo de um grande peso e uma grande responsabilidade, porque eles terão que responder a Deus pelo lugar que eles receberam a oportunidade de ocupar pelas mãos de Deus. Eles vão responder por essa grande responsabilidade a Deus. E dura coisa é cair nas mãos do Deus.